CDI, Selic, investimentos, rentabilidade. Por acaso, em algum momento, você já se sentiu deslocado totalmente porque você não sabia de nada do que as pessoas estavam falando? Se isso já aconteceu com você, você sabe do que eu estou falando, porque isso já aconteceu bastante comigo. Eu lembro que lá no início, antes de eu começar a estudar sobre investimentos, eu tinha alguns amigos que estavam falando sobre isso. Eles ficavam conversando entre si, aí um falava, CDI pra cá, outra taxa Selic. E eu ficava totalmente perdido, eu ficava perdidão ali, sem saber o que fazer, só olhando mesmo. Porque eu não tinha aprendido sobre nada ainda, não tinha ouvido falar. E um falava, eu vi um investimento com 100% CDI, outro, eu vi um com 150% CDI. E eu ficava, caraca, isso deve ser um bom investimento. Eu lembro que na época, quando eu comecei a me interessar, eu vi alguns investimentos, eu vi um investimento ali que estava rendendo cerca de 150 do CDI, se não me engano, e atrelado para me resgatar somente em 2026. Eu fiquei, caraca, 150 CDI, é um rendimentozão, acho que eu vou investir nisso daqui. Achando que era algo totalmente extraordinário, que era algo sensacional, porque eu vi lá só 150% do CDI. Eu fiquei, caraca, 150%. E um pouco depois, conversando com meus amigos, aí ele falou, não, realmente. Aí a gente foi estudar mais e eu vi que não era isso tudo. Que não era um rendimentozão, que o fato de ser 150% não dizia que era algo bom. Porque a gente teria que observar primeiro quanto estava o CDI. E eu nem sabia o que era CDI na época. Então, pensando nisso, eu resolvi trazer esse conteúdo aqui, fazer esse vídeo mostrando para que você consiga entender o que é cada coisa do mercado financeiro, para que você consiga dialogar e consiga até visualizar melhor os seus investimentos de forma que você consiga entender o que está sendo disponibilizado para você. Porque eu passei por bastante dificuldades quando eu comecei, porque eu não sabia de nada e o conteúdo que eu acessava normalmente não tinha esse start inicial para quem não sabe de nada, para quem tem um conhecimento zero, porque as pessoas já falam assim, aí você pega um investimento aqui a 150 CDI. Aí eu ficava, caraca, o que é CDI? Aí eu tinha que ir procurar o que era CDI para poder entender o que era, entendeu? Aí você pega aqui, esse investimento está atrelado à taxa Selic. O que é taxa Selic? Aí eu ia lá, buscava o que era taxa Selic para eu poder entender o que era e ficava pausando aqui o estudo e só fazendo anotações. Se você pegar meu caderno ali de quando eu iniciei, eu comprei um caderno específico para isso, cara, tem muito rabisco lá. Eu escrevia um texto aqui, aí tava lá, taxa Selic. Aí eu puxava uma setinha e colocava Selic, aí o significado, porque eu não entendia. Então, para que você consiga visualizar melhor, eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar. E se você tem interesse em aprender sobre isso, continue comigo que no vídeo de hoje você vai aprender a falar o idioma dos investidores e isso poderá te livrar aí de maus bocados, de você fazer alguns investimentos ruins. Como eu falei, existem vários investimentos que são apresentados como algo sensacional, sendo que não é tudo isso. Sendo que se você observar e você ter o conhecimento para interpretar, você vai ver que não é algo tão bom. Esse é o primeiro vídeo do nosso quadro Rumo à Liberdade Financeira. Eu sou o Jonathan Lourenço e esse é o Camarada Investidor. Como eu já falei, os investidores têm um idioma próprio, né? Então, o primeiro que a gente vai tratar aqui, o primeiro dialeto, é rentabilidade, que eu acredito que seja um dos mais importantes, porque se você quer crescer, se a sua empresa quer crescer, ela tem que ter uma rentabilidade. Existem dois tipos de rentabilidade, a pré-fixada e a pós-fixada. Mas primeiro, o que é uma rentabilidade? A rentabilidade é todo aquele retorno que você vai ter sobre um investimento. O segundo dialeto, o segundo ponto que eu acho importante que você aprenda é os conceitos de renda fixa e renda variável. O segundo é renda fixa. O que é a renda fixa? A renda fixa é o investimento mais adequado para quem está iniciando, para você que tem medo de entrar no mercado ou para você que tem muita grana e não quer correr muito risco. Você que é um investidor ali que é mais cauteloso, que não quer correr risco. É um investimento que você pode emprestar dinheiro tanto para o governo quanto para os bancos. Para o governo você pode emprestar através do Tesouro Direto. E para os bancos você pode emprestar através do CDB, Certificado de Depósito Bancário. Você emprestando para ele, você me pergunta, mas por que a renda fixa é mais seguro e por que eles vão devolver o dinheiro, por exemplo? É mais seguro porque o governo ele vai ter que te devolver esse dinheiro se ele quiser ter crédito aí na praça. Porque se você empresta o dinheiro para aquele seu amigo, por exemplo, e o teu amigo não te paga, você vai colocar a família de veaco, né? Aquele cara que pega dinheiro emprestado e não paga. O mesmo serve para os bancos e serve para o governo, porque sempre o banco e o governo vão precisar se fomentar de dinheiro de alguma forma, pegar dinheiro de alguém. Porque quase sempre o governo não consegue se manter somente com as arrecadações de imposto de renda, com arrecadações de impostos.
Então ele vai precisar pegar dinheiro emprestado. Se ele emprestou para alguém e não pagou, isso significa que ninguém mais vai querer emprestar para ele. Da mesma forma para o banco. O banco quase sempre vai pegar dinheiro emprestado para poder conseguir fazer algum projeto, conseguir emprestar para outras pessoas e ter lucro com isso. Então, se ele pega emprestado de você e não paga, significa que ele vai ficar ali com a fama de mal pagador e ninguém vai emprestar dinheiro para ele. Então é por isso que é bastante seguro você emprestar para bancos e para o governo e através da renda fixa. E assim o seu dinheiro não sofre variações ao longo do tempo. Por exemplo, se a bolsa de valores caiu e você emprestou dinheiro para o governo, isso não vai mudar. O seu dinheiro vai continuar lá, emprestado. E se a bolsa de valores subiu, a mesma coisa, vai continuar lá de acordo com a taxa de juros que vocês combinaram. O mesmo serve para o banco e para os governos. E o terceiro ponto e a segunda forma de investimento é a renda variável, que é quando você pega o seu dinheiro e investe em ações, em fundos imobiliários, títulos que estão ali sujeitos a variações, investimentos que estão sujeitos a variações. Esse tipo de investimentos é mais aconselhado e mais benéfico para quem está disposto a correr um pouco mais de risco, que, como já falo, né, vai haver variações no dinheiro que ele aplicar. Pode ser para mais ou pode ser para menos. É para aquela pessoa que é um pouco mais segura e está um pouco mais disposta a correr risco em troca de uma rentabilidade maior. Porque da mesma forma que você pode investir R$100 agora e R$100 se transformar em 1.000, isso pode acontecer que você investa 100 e isso se transforma em nada ou até mesmo em R$1 ou até menos. Por exemplo, Magazine Luiza. Magazine Luiza estava lá em cima esses dias e deu uma queda brusca. Ela perdeu mais de 70% do capital. Uma perca gigantesca, ela teve uma perca gigantesca de capital caindo aí, então variou bastante. Da mesma forma, lá no início, se alguém voltar aí uns 2 anos atrás, ela teve uma subida gigantesca. Então, são movimentos que podem acontecer na renda variável. Pode subir drasticamente, assim como também pode cair drasticamente, de acordo com o que acontece no mercado. Agora a gente tem diversas coisas acontecendo. Tem a taxa de juros subindo, isso faz com que os investidores tirem o dinheiro da renda variável e vão mais para a renda fixa. Tem algumas ações de algumas empresas caindo por causas específicas e diversas outras situações que estão influenciando nas variações dos preços. E a quarta situação que eu quero trazer para vocês é o perfil do investidor. Se eu falar assim, perfil de investidor disso, você precisa saber o seu perfil de investidor para você começar a investir. Aí quando você vai abrir a conta na corretora, a corretora lá coloca para você fazer o seu perfil de investidor. E tem pessoas que têm medo de fazer, com medo de errar algo e isso influenciar drasticamente ali na sua vida. E simplesmente o perfil de investidor é a sua característica, é o que vai determinar se você está disposto a correr um pouco mais de risco ou não. Então quando a corretora quer saber o seu perfil de investidor, que ela faz diversas perguntas para saber, perguntas como idade, quanto você já tem investido, quanto tempo você quer deixar seu dinheiro investido e assim sucessivamente, se você está disposto a correr risco ou não, se você tem conhecimento do mercado ou não, ela simplesmente quer saber o seu perfil, as suas características para saber se você está disposto a correr um pouco mais de risco ou não, se você vai deixar um pouco mais do seu dinheiro investido ou não, se você sabe um pouco sobre o mercado ou não. Então, o seu perfil de investidor é a sua característica. É só você responder com clareza e o que você realmente quer que vai estar de acordo ali com as suas expectativas. Basicamente, o perfil de investidor é aquilo que você é. Se você é uma pessoa que tem medo, que não quer deixar seu dinheiro muito tempo investido, que quer correr pouco risco, o seu perfil de investidor é conservador. É uma pessoa que não está disposta a correr risco. Se você quer correr um pouco de risco, quer correr um risco moderado, seu perfil de investidor é moderado. Se você é uma pessoa que está disposta a correr muito risco, que é uma pessoa que conhece muito de mercado, tem muito dinheiro investido, não quer o dinheiro, não quer resgatar o dinheiro agora, quer deixar muito tempo investido, você está um pouco ali mais para arrojado. Então, a corretora vai traçar esses 3 tipos de perfis e de acordo com isso ela vai determinar ali o que vai ser oferecido para você como investimento. Se você observar lá na sua corretora, você vai ver que tem alguns investimentos indicados ali, na qual ela monta uma carteira de 10 ações, tipo as 10 ações mais baratas, as 10 ações mais vendidas, as que renderam mais. Isso vai sendo oferecido de acordo com o seu perfil de investidor. E o quinto ponto é carteira de ativos. É muito simples, a carteira de ativos é só o conjunto de aplicações que você tem. Você tem, aplicou em 5 ações, 2 fundos imobiliários. A sua carteira de ativos é a soma disso tudo. Então, basicamente é isso. A carteira de ativos é o conjunto de aplicações que você tem. E o sexto ponto que a gente tem é a alíquota. A alíquota é um percentual utilizado para calcular algum tipo de imposto.
Por exemplo, o imposto de renda, o ICMS, algo do tipo. Então, também é algo muito simples. Quando você vê a alíquota, você já remete isso a uma taxa de imposto. E o sétimo ponto é a amortização. A amortização também não é algo de sete cabeças, não é um bicho de sete cabeças que você não consegue entender. A amortização é simplesmente a redução gradual de uma dívida, por exemplo, conforme você vai pagando, tendo sido acordado previamente. Por exemplo, você empresta R$100 para o seu amigo e seu amigo fala, cara, eu não consigo te pagar esses R$100 de uma vez só. Eu vou te pagar em pequenas parcelas de R$10. Vou passar todo dia, eu te dou R$10. Essa vai ser a amortização. É ali a redução gradual dessa dívida conforme ele for te pagando e conforme foi acordado previamente. E o oitavo ponto é a corretora de valores. Já teve alguns camaradas que me acompanham que veio perguntar para mim, cara, eu tô com medo de abrir uma conta na corretora, porque não sabia o que era e tava com medo de ser igual um banco, abrir a conta e começar a dever, começar a chegar talão, boleto lá para a pessoa pagar. Na verdade não é, a corretora de valores nada mais é do que uma ponte entre você e a bolsa de valores. Por exemplo, você não consegue pegar o seu dinheiro e ir direto na B3 comprar um ativo. O que você faz? Você pega o seu dinheiro, coloca na corretora e fala para a corretora, eu quero ações da Itaúsa, por exemplo. Não é indicação, é só um exemplo. Eu quero ações da Itaúsa. Aí a corretora, beleza, pega o seu dinheiro, vai até a bolsa de valores e fala, olha, meu cliente quer ações da Itaúsa, cliente X. Aí a B3 vai lá, pega ações da Itaúsa, registra no teu nome, pega o dinheiro e passa para quem estava vendendo ali as ações da Itaúsa, através de outra corretora também. E isso vai rolando, ela é a ponte entre você e a Bolsa de Valores. É uma instituição financeira como qualquer outra, só que bem diferente dos bancos, ela não vai estar te cobrando ali simplesmente porque você tem uma conta nela. Pelo contrário, se você tiver uma conta nela, ela pode te dar vários benefícios. O nono ponto é a taxa Selic. A gente ouve muito falar da taxa Selic. O Jornal Nacional fala, a Selic bateu o primeiro recorde. Desde a Selic está em 13,25%, a maior alta desde 2017. A Selic isso, a Selic aquilo. A gente ouve muito isso e acaba algumas pessoas não entendendo o que é. Tipo, beleza, Selic, mas o que é Selic? Tipo, tá, e o que é Selic? Não sabe o que é a Selic porque tá só sendo empurrado ali, Selic, e nem sabe o que é. O significado de Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia. A Selic é a taxa básica de juros no Brasil. Por exemplo, quando o banco vai ver a taxa de juros que ele vai cobrar para te emprestar um dinheiro, ele olha para a Selic. Porque, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a Selic é a taxa, como eu já falei também agora, né? A Selic é a taxa básica de juros que é utilizada pelo governo para pegar dinheiro emprestado. Então, quando o governo pega dinheiro emprestado com você, ele vai te pagar a Selic. Por exemplo, se a Selic está 10%, ele vai te pagar 10%. Então, para um banco é mais vantajoso emprestar dinheiro para o governo. Então, para emprestar dinheiro para você, ele vai olhar para a Selic, por exemplo, agora está 13,25%. Ele vai olhar para a Selic e vai falar assim, tá, eu só te empresto se for a 15%. Esse percentualzinho a mais é para valer a pena o risco que o banco está correndo ao emprestar o dinheiro para ti, porque é mais seguro emprestar para o governo. Então, ela é a taxa básica de juros na qual os bancos, praticamente todas as instituições financeiras, se baseiam para emprestar dinheiro. Como que ela é determinada? Existe um comitê especial chamado Copom que se reúne a cada 45 dias e observa os movimentos do mercado, observa como que está a inflação e determina quanto vai ser o aumento da Selic. Por exemplo, ele se reuniu na última semana e viu que a inflação estava um pouco alta e precisava aumentar um pouco mais a Selic. Eles foram lá e aumentaram a Selic em 0,5%. Aumentaram a Selic em 0,5%. Então, isso é feito a cada 45 dias, podendo ser feito em ocasiões especiais, uma convocação extraordinária, caso a inflação esteja explodindo. Por que caso a inflação esteja explodindo? Porque a Selic ali é a principal ferramenta para controlar a inflação. Então, o objetivo principal da Selic é a redução da inflação. O 10º ponto é CDI, também outro bastante ouvido aí por todo mundo que fala de mercado. Você ouve falar em todo canto, 100% de CDI, deixa seu dinheiro guardado, eu vou te dar 120% do CDI. O CDI é o Certificado de Depósitos Interbancários. O que acontece? O banco ele não pode passar de um dia para o outro negativado. Por exemplo, está chegando 6 horas da tarde, quando finaliza ali o expediente, e o banco olha para os cofres dele e fala assim, cara, eu tô zerado, eu não posso amanhecer amanhã zerado, não posso passar a noite totalmente zerado, ou então até negativado. O que eu tenho que fazer? Eu vou pegar dinheiro emprestado. Aí o banco A olha para o banco B e fala assim, cara, me empresta um dinheiro aí. Aí o banco B fala assim, beleza, eu te empresto. Eu te empresto a uma taxa de juros de 2%. O banco C olha para o banco D e faz o mesmo. Cara, me empresta aí. Aí o banco D fala assim, eu te empresto a uma taxa de juros a 2,5%.
Aí o banco E olha pro banco, sei lá, o banco H e fala assim, me empresta também. É o banco H, beleza, eu te empresto a 1,5%. A taxa CDI, ela vai ser a média entre essas taxas de juros. Então, se você somar todas elas ali, vai ser do banco B para o banco A, 2%, do outro banco, 2,5%. Então, vai para 4,5%. E do outro banco, o terceiro banco já, o banco H para o banco E, ali 1,5% vai para 6%. Então, a média entre eles dá 2% ao ano. Entre aspas aí, né? É mais, mas um exemplo. Tá dando 2% ao ano. Então, o CDI de hoje é 2% ao ano. Então, o CDI é a média das taxas de juros cobrada para transações entre bancos. Simplesmente assim. Eu falei um pouco mais da didática ali, mas é isso. É um pouco mais aprofundado, mas para você entender, é isso. É a média das taxas de juros cobradas em transações entre bancos. Normalmente, o CDI acompanha ali a Selic. Como eu já falei, para um banco é mais vantajoso emprestar dinheiro para o governo. Então, para que ele empreste para outro banco, ele vai cobrar no mínimo a taxa Selic. Então, quase sempre o CDI e a Selic são quase iguais, ou se for menor, é bem pouquíssimo ali mesmo. E o 11º item é o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado. É calculado e registrado pela Fundação Getúlio Vargas. É o que registra a inflação no país. Ele é calculado entre os dias 21 do mês anterior até o dia 20 do mês vigente, do mês atual. Eles observam as variações de preços entre os itens, entre os materiais comuns de consumo, por exemplo, arroz, feijão. Eles observam o que aconteceu com esses materiais e, através disso, eles registram a inflação, se houve aumento ou diminuição e quanto foi esse aumento ou diminuição. E o 12º item é o IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. É a partir dele que é medida a inflação. É considerado ali pelo IBGE para cálculos, né? Eles verificam o consumo de famílias que têm entre 1 e 40 salários mínimos. E é considerado pessoas residentes em 13 regiões metropolitanas do país. Então, quando você vê lá, IPCA basicamente é a inflação. Quando tiver lá, por exemplo, 5% mais IPCA, é 5% mais a inflação que tiver no momento que você for resgatar. Então, é interessante você observar isso para você entender. IPCA, inflação. E o 13º item é a custódia. O que seria a custódia? A custódia seria guardar ou exercer direito sobre algo. Por exemplo, se eu pego meu celular e falo assim, pega aqui, camarada, e guarda aí, tá sob tua custódia. Quer dizer que tu tem total direito de exercer qualquer coisa sobre aquilo ali e guardar aquilo dali para mim. Então, o que seria a custódia no mercado financeiro? Quando você abre uma conta em uma corretora que você começa a investir, você recebe uma numeraçãozinha. Você não recebe, claro, essa numeraçãozinha, mas é criada uma numeração, um número lá no seu nome, no seu CPF, na qual é registrado na CBLC, que é Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, que é onde vai ficar registrado todos os seus ativos. Então, quando você faz esse movimento de ir na corretora e falar, eu quero ação tal, quero ação A corretora vai lá na Bolsa de Valores e fala assim, meu cliente quer ação A, ela compra a ação A Bolsa de Valores, a B3 pega essa ação e registra, coloca na tua custódia, na CBLC, e a CBLC fica aqui, guardando. Ação A registrada no número tal. E o número tal é do cliente camarada lá, do cliente camarada. Então, é isso. A custódia basicamente é isso. Então, para você que tem medo de investir, fala assim, caraca, mas e se a minha corretora quebrar? Se a minha corretora, sei lá, sumir do mapa, o que vai acontecer? Não vai acontecer basicamente nada. Se ela realmente registrou, se você observou que foi lá na Bolsa de Valores e registrou aquele ativo no seu nome, não vai acontecer nada porque está registrado, está sob sua custódia na CBLC. Então, vai estar guardado, não importa o que aconteça com a corretora, isso não vai influenciar nos seus ativos. O que vai influenciar é que se a corretora quebrou, você vai ter que abrir uma conta em outra corretora para poder, aí você vai solicitar que ela puxe o histórico lá e seja registrado esses ativos na tua corretora também, para ela começar a gerenciar, entre aspas, ali, esses ativos. O 14º item é o FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito basicamente é ali o protetor que vai te proteger de todos os males, entre aspas aí. Então, o que é o Fundo Garantidor de Crédito? O Fundo Garantidor de Crédito é o que vai te proteger em caso de falência, liquidação ou intervenção de um emissor de um ativo. Por exemplo, ele vai te proteger de investimentos como poupança, CDB, LCI, LCA. O que é essa garantia? Como eu falei, você vai pegar o seu dinheiro e vai emprestar para um banco, vai investir ali no CDB. Quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para um banco. Caso esse banco vá à falência,
Se você não tiver nenhuma garantia, você vai perder todo o seu dinheiro. Só que o fundo garantidor de crédito existe para isso, porque senão os bancos iam simplesmente pegar o dinheiro de todo mundo emprestado e ia falar assim, falei, e não ia pagar ninguém. Mas para que isso não aconteça, existe o fundo garantidor de crédito que vai te devolver até 250 mil por emissor e por CPF. Por exemplo, se você investiu aqui no CDB do Banco A, você investiu 250 mil. E no CDB do Banco B, você investiu mais 250 mil. E no CDB do Banco C, você investiu mais 250 mil. Isso significa que se os 3 bancos quebrarem, você vai conseguir receber 250 mil do Banco A, 250 mil do Banco B, 250 mil do Banco C. O Fundo Garantidor de Crédito vai te garantir isso. Agora, se você investiu, por exemplo, 300 mil do Banco A, 200 mil do Banco B, 100 mil do Banco C e eles quebraram, você vai receber o seu dinheiro todo, 200 mil do Banco A, do Banco B, 200 mil do Banco C. Só que no Banco A, que você tinha investido 300 mil, você só vai receber 250 mil. Porque esse é o valor máximo que o Fundo Garantidor de Crédito protege. Então, caso você tenha um patrimônio muito grande, vai investir ali em bancos, vai investir em CDBs, LCIs, LCA, ou até mesmo na poupança, o aconselhável é que você distribua e deixe no máximo 250 mil em cada emissor, em cada banco. Que é para caso o banco vá à falência, caso ele quebre, caso aconteça alguma coisa, você vai estar garantido pelo FGC em até 250 mil para cada instituição financeira. Basicamente, o FGC é o mocinho que vai te proteger de investimentos como CDB, LCI e LCA em caso de falência, caso você queira quebrar a cara. Por que isso? Porque ele entende que quem está investindo nesse tipo de ativo é quem está iniciando ali, ou então quem quer proteger realmente o patrimônio. E o 15º item, que é a liquidez. Você vê lá, investimento com liquidez diária, investimento com liquidez em 5 dias, em 2 dias, e assim vai. A liquidez nada mais é do que a facilidade que você tem de transformar o seu investimento em dinheiro. Por exemplo, se você investe em ações, as ações têm ali a liquidez de 2 dias úteis. Existem investimentos que têm a liquidez de 1 dia útil, ou até mesmo liquidez diária. Você solicitou o dinheiro e ele já vai estar na tua conta disponível no mesmo momento. E existem investimentos que você praticamente não vai ter liquidez, vai ser bem demorada. Por exemplo, você tem um apartamento, você quer vender o apartamento. Pode ser que demore muito e pode ser que seja rápido. Então, liquidez indeterminada. Então, a liquidez é a facilidade que você tem em transformar o seu ativo em dinheiro. Basicamente é isso. E o 16º item é a volatilidade. A volatilidade é algo que deveria ser observado por todos os investidores e eu vejo que os investidores iniciantes não olham muito para isso e quem está aprendendo sobre o mercado também não olha muito para isso. A volatilidade basicamente é o movimento, a força de movimento, tanto de alta quanto de baixa. É a força de movimento de variação do preço do ativo. Então é o quanto varia ali aquele preço. Essa volatilidade ela é medida todos os dias, como que está a volatilidade do mercado hoje, como vai estar amanhã. Ela é medida todos os dias e por que todo mundo deveria observar? É para você acalmar os ânimos, porque algumas vezes as pessoas investem em um ativo e elas acabam, quando o ativo começa a cair, começa a subir, começa a variar muito ali, ela se desespera, que ela não observou que aquele ativo era um pouco volátil. Tinha muita movimentação, tinha muita negociação daquele ativo. Se você observa, por exemplo, ali uma ação da Itaúsa. A ação da Itaúsa ela varia ali 20 centavos, 15 centavos todos os dias. Ela sobe, ela desce, fica nesse sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se você não prestar atenção e você não entender que aquilo é comum, que realmente é uma característica do ativo, e ver que aquilo é a volatilidade que é esperada para o ativo, você vai se desesperar, porque você pensa, não, 20 centavos, mas beleza. Uma pessoa que, sei lá, investiu muita grana nisso aí, vai ter uma volatilidade, vai ter uma variação no preço ali na grana que ele investiu muito grande, seja para mais ou seja para menos. Então, se ela não entende essa volatilidade, quando ela vê o ativo caindo, quando ela vê que está no negativo ali, está perdendo dinheiro, perdendo entre aspas, né? Ela vai se desesperar e vai acabar se desfazendo daquele ativo e aí realmente ela vai perder o dinheiro. Então, você tem que observar muito isso para poder ver o que você quer investir. Se você quer investir no longo prazo, que tipo de ativo você vai escolher, porque se você quer investir no curto prazo, o mais adequado é que você invista ali em renda fixa, que a volatilidade é bem menor. O mesmo vale para a renda variável, que a volatilidade, que é o contrário, no caso, a volatilidade é um pouco maior. Se você quer investir mais no longo prazo, é mais aconselhável, porque você vai ter um rendimento maior e apesar da volatilidade ser maior, o retorno pode compensar para você se você souber escolher ali adequadamente o seu ativo. E o 16º item é algo que o Brasil é uma potência, é algo que muitas pessoas comentam, muitas pessoas conhecem, só que quando fala o termo todo mundo fica, o que é isso? O que são as commodities? A pessoa fala assim, commodity, a pessoa fica tipo, mas o que é isso?
Commodity nada mais é do que os insumos, por exemplo, milho, soja, arroz, feijão, gado, é aquele material in natura. Então o Brasil é uma potência nisso, né? A gente fornece basicamente para o mundo todo aí. Praticamente todos os países têm algum item que eles pegam ali, que eles importam do Brasil. Então o Brasil é meio que um celeiro do mundo. Então a gente é uma potência muito grande nisso e por isso a gente ouve muito falar sobre isso. Ouve no Jornal Nacional, ouve no Jornal A, Jornal B, ouve no influenciador que fala sobre investimentos A, influenciador B. Todo mundo fala sobre commodities porque é algo que é potência, é algo que todo dia tem uma movimentação muito grande, muito gigantesca no Brasil e que influencia diretamente nos preços do nosso dia a dia e no preço das ações do mercado. Então, quando você ouvir commodities, você já atrela a isso, que são ativos ali, são insumos in natura. Petróleo, minério de ferro, a carne bovina, por exemplo, que é muito exportada aqui do Brasil. A gente tem diversos ativos que são exportados, que influenciam muito no mercado. Então, quando a gente tem um índice de exportação muito grande, a gente vê os preços se elevando um pouco aqui no Brasil. Então, você vai ver bastante nos jornais falando sobre isso. As commodities estão influenciando no mercado, a commodity e houve recorde na exportação das commodities, entendeu? Vai ter informações sobre isso e as pessoas falando mais sobre isso. E o 17º item é o Home Broker. Toda corretora tem, que é uma plataforma digital que permite a compra, que permite a negociação de ativos, compra e venda de títulos e ações. Então, também é uma definição muito fácil, você ouvir lá, Home Broker, você já não vai ficar espantado sem saber o que é. Home Broker é simplesmente uma plataforma digital que permite que você faça suas movimentações financeiras de compra e venda de ativos. Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido. Espero que esse vídeo tenha agregado em algo para você e tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o mercado financeiro. Sei que é muita coisa para assimilar, muita coisa para aprender, mas com esse conceito que você já pegou, quando você começar a conversar, os conceitos vão vindo na sua mente, vai ficando mais fresco ali e conforme o tempo for passando você vai ver que você já vai entender facilmente tudo que as pessoas forem falando. Existem diversas outras palavras que podem ser faladas em uma conversa, só que essas eu acredito que sejam as mais importantes e as mais recorrentes ali nas conversas que a gente vai tendo ali no dia a dia. Então, se você gostou, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal, porque isso vai me ajudar bastante, vai ajudar o canal a crescer e o conteúdo a chegar para mais pessoas. Que assim como eu, lá no início, quando estava aprendendo, precisei voltar e aprender sobre isso, e você que parou o seu tempo, parou o que estava fazendo para poder ver esse conteúdo e aprender um pouco mais sobre o mercado no rumo à liberdade financeira, existem diversas outras pessoas também que estão nessa jornada. Então, para que as pessoas também sejam ajudadas, compartilhe esse vídeo e curte bastante o vídeo aí, comenta e deixe o seu like e se inscreva no canal que vai ajudar o canal a crescer e esse conteúdo a chegar para todo mundo. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e um forte abraço. You